Paz e Luz, Seminário Teológico Luz Online, levando a palavra de Deus e o conhecimento do Senhor até você. Seja fera, aprenda, abra o seu pensamento. Queremos que você saiba, pense e vá fazendo aí as suas anotações. Na Teologia Sistemática 1, existem muitos conceitos que são gerais, por isso temos uma apostila que vamos lendo e explicando para vocês mais ou menos a filosofia dessa apostila, tá certo? Então vamos agora para o Redentor e a Redenção. Faz parte da Teologia Sistemática, a doutrina da salvação. O homem não pode remir a si mesmo, a necessidade e a possibilidade da redenção. O homem não pode remir-se. O pecado arruinou toda a natureza, como a condição do homem, colocando-o em situação desesperadora, pois dela seus próprios esforços não podem tirar. Então, o homem caiu. E segundo a nossa teologia, segundo a Bíblia Sagrada, o homem não pode se levantar sozinho. Ele necessitou e necessita de um Salvador. É juridicamente impossível, porque a lei divina requer perfeita obediência. Mateus 22, 37, Gálatas 3, 10. Mesmo que um homem pudesse passar a partir de hoje a cumprir integralmente a lei de Deus, estaria apenas satisfazendo suas justas e retas exigências para o presente e para o futuro. Não haveria nenhuma sobra de obediência ou bondade para a reparação do mal até então cometido, mesmo na hipótese infundada de uma conta correta com a divindade. Então, mesmo que o homem dissesse, olha, eu vou obedecer agora, eu vou ser justo, mas ele não ia conseguir. Por quê? Ele está com a sua natureza caída. E essa natureza impede dele se levantar. É moralmente impossível, pois o que é nascido da carne é carne. João 3,6. O pecado não consegue reaver, exclusivamente pelo esforço próprio humano, não consegue vencer o pecado. Deus sempre pretendeu a redenção do homem. Sua obra na própria natureza indica sua permanente bondade para com os homens. Seus dons não são determinados pelo caráter moral do homem. Salmo 103, 10, 145, 15 a 16. Então, sempre houve, desde a queda, a intenção de Deus em resgatar este homem e fazer as pazes com este homem. A presença e a operação do Espírito de Deus também atestava que essa redenção iria acontecer. Então, durante a história, Deus foi trabalhando para causar, provocar, preparar, adubar a esta redenção que já começou nos céus, a Bíblia diz, e veio para a terra e Deus começou a executar. A redenção prevista no sacrifício do Antigo Testamento. Então, aquele sacrifício feito no Antigo Testamento, ele apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Aqueles cordeiros que eram sacrificados para a remissão do pecado, apontavam para o sacrifício do eterno Jesus Cristo. O sangue que fará expiação em virtude da vida, Levítico 17:11, que se dava no altar em sacrifício, representava a Cristo Jesus e sua obra redentora. O Redentor, Deus em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. O Redentor, Deus em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Quem é Jesus Cristo? O mistério da encarnação. A questão da doutrina da teologia sistemática está aí. Estamos estudando a salvação, a encarnação de Cristo. É a doutrina que não é a doutrina da reencarnação, é a doutrina da encarnação. Cristo, Deus, encarnou, ou seja, virou carne, se fez homem e habitou entre nós. Jesus Cristo é homem, no sentido mais absoluto e perfeito, o que defronta no Novo Testamento, o que se é demonstrado pelos apóstolos, que ele é homem
e ele é Deus. 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Do mesmo modo, tão absoluto e claro, que a Bíblia declara a humanidade de Jesus Cristo, também afirma a sua deidade. João capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. A essência e a presença de Deus. Seu próprio ser manifesto através de sua palavra e obras, através do homem Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. A doutrina cristã da encarnação procura demonstrar que Deus encarnou-se, despojou-se de sua glória e veio habitar entre nós. A escola de Alexandria via na encarnação de Cristo a pessoa da Trindade divina, ou seja, Cristo seria uma parte de Deus manifesta entre nós. A vida de Jesus Cristo, seu nascimento virginal, mostra a grande providência de Deus para a salvação do homem. A profecia apontava para uma virgem que daria luz ao Messias. E esse Messias seria o Emanuel, Deus conosco. E iria vir salvar o seu povo, que outrora se perdera através do pecado. Diante do que vimos acima, da pessoa absoluta e única de Jesus Cristo, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não é de surpreender sabermos de sua entrada neste mundo ter sido diferente dos demais homens. Os evangelistas Mateus e Lucas, o médico, Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, e Lucas 1, 26 a 38, esclarecem este nascimento virginal do Senhor Jesus. Então Jesus Cristo teria sido nascido de mulher, nascerá da mulher, ou seja, não teve participação do homem. Jesus Cristo, ele encarnou-se, Deus encarnou-se em Jesus Cristo, e Jesus é obra e graça do Espírito Santo. Esta é a teologia da salvação. Jesus, ele veio nos salvar. E quem era Jesus? Jesus era o próprio Deus. Está aqui e é teologia pura. Agora, algumas igrejas fazem isso carro de batalha. Não é carro de batalha. Isso todo teólogo sabe disso. Que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que Deus é Deus. Agora eles começam a criar problemas e conflitos porque eles querem lucrar com esse conflito. Mas está nítido que Deus se despojou da sua glória e veio habitar entre nós. O Emanuel de Deus é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente humano. Totalmente Deus, totalmente humano. Jesus não era apenas perfeitamente homem, foi o homem perfeito. Na perfeição da sua vida, Jesus demonstrou o que Deus pretendia ao criar o homem. Nota-se não apenas sua perfeição negativa, por assim chamá-lo, ou seja, a ausência de pecado, mas também sua perfeição positiva, seu aproveitamento integral do tempo, da sua maneira perfeita de viver em comunhão com Deus. Então, Cristo foi a manifestação daquele propósito que Deus tinha conosco desde a eternidade. Que coisa maravilhosa, né? Então, a doutrina da encarnação de Deus, do nascimento virginal de Deus, de Jesus Cristo, entre nós, da providência que Deus veio providenciando desde a criação até chegar na cruz de Cristo, um Messias e Redentor, já que o homem caiu da sua glória e não conseguia se levantar com as suas próprias forças. Na cruz, o Filho de Deus consuma sua identificação com o homem pecador, ou seja, ele assume os pecados de todos e se faz maldição em nosso lugar, para pagar a dívida que tínhamos diante de Deus, para cumprir a lei que não poderia deixar de ser cumprida. Toda a lei foi descarregada em Cristo, porque um homem pode representar todos e todos representar um homem. Essa é a lei. Então Jesus representou a todos e o justo morreu pelos injustos.
chamou sobre si toda a condenação da humanidade e destruiu a divisão entre nós e Deus, nos dando a oportunidade de chegarmos ao Pai. Isso é maravilhoso, Pai. Isso é bênção. E esta é o plano da salvação de Cristo. A restauração do homem à sua posição de amizade com Deus, o seu autor.